Questão número 4. No mapa de uma cidade, duas ruas são dadas pelas equações de reta y é igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 2, que se interceptam no ponto B. Para organizar o cruzamento dessas ruas, planeja-se colocar uma rotatória em forma de um círculo C com centro no ponto A, que é o ponto 0,1, e que possui raio igual à distância entre os pontos A e B. Nesse mapa, a área de C é. Então vamos primeiro entender essa questão, né? A gente tem um ponto B que é dado pelo cruzamento dessas duas retas, que a questão dá para a gente, y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 2. Ele fala que tem o ponto A, que é onde está o centro dessa rotatória. O ponto A ele fala para a gente quais são as coordenadas, que é 0 e 1. Ele então quer saber, no mapa, né, quanto vale a área de C. A área de C a gente está vendo aqui pela figura que vai ser basicamente a área dessa circunferência, que tem o centro em A e tem o raio, que é a distância AB. Então, vamos calcular quanto vale essa distância e depois, então, chegar na área dessa rotatória. Então, a gente vai começar essa questão, pessoal, colocando aqui as equações, a gente vai igualar, né, as equações de y, mas vamos calcular com relação a x, tá? Então, aqui a gente vou pegar a primeira equação aqui, que é y igual a x mais 1, que é essa primeira equação, vou igualar a menos x mais 2. Quando eu faço isso aqui, eu tenho que aqui eu tenho o y com sinal negativo, eu passo ele para cá com sinal positivo. Aqui eu tenho também uma soma, vou pegar esse mais 1, eu jogo para cá, ele vai como menos 1. Aqui eu vou ter então x mais x, vou ter 2x igual a 1. Esse 2 aqui está multiplicando, ele passa para cá dividindo, então eu vou ter que o meu x é igual a 1 meio. Para encontrar agora o y, basta substituir em qualquer uma das expressões. Vou usar aqui a primeira expressão, vou pegar aqui o meu y igual a x mais 1, como eu já encontrei que o meu y, quer dizer, que o meu x é igual a 1 meio, eu vou substituir. Y é igual a 1 meio mais 1, isso aqui vai ser igual a 3 meios. Eu agora tenho, né, os pontos que eu preciso saber para encontrar a distância. Eu tenho o ponto A, que a questão já dá para a gente, e tenho o ponto B. O ponto B ele é 1 meio, que a gente apurou aqui quando encontrou o x, com 3 meios, que é o valor do y, tá, que a gente também encontrou aqui. E agora? Agora eu tenho um plano cartesiano com dois pontos que me foram dados. Como é que eu faço para encontrar a distância entre esses dois pontos? Eu vou aplicar a seguinte fórmula. A distância ao quadrado é igual, eu vou ter o x do ponto B, eu vou chamar de x2, segundo ponto, menos o x do primeiro ponto, essa primeira posição aqui, elevado ao quadrado, mais, vou pegar o y do segundo ponto, menos o y do primeiro ponto, a diferença deles, e vou também elevar ao quadrado. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a gente aplicar Pitágoras, né? Repara que isso aqui é Pitágoras. E aqui a diferença por quê? Porque os pontos, a gente tem que fazer a diferença deles para quê? Para saber qual é a distância entre eles no plano cartesiano. Então, aqui vamos substituir. Quem é o meu x2 aqui? Repara que ele, na minha figura, aqui eu tenho o x1, o x2, ele então vale 1 meio. O meu x1 vale 0, então eu vou ter aqui 1 meio menos 0, vai ser igual a 1 meio. Essa expressão aqui elevado ao quadrado, mais aqui eu tenho o y2, que é quem? É o 3 meios. Vou botar aqui. Menos o y1. Quem é y1? É 1. Então, tem aqui menos 1. Isso aqui vai dar 1 meio também, né? 3 meios menos 1 vai dar 1 meio também. E essa expressão igualmente elevada ao quadrado. Então, vou pegar aqui essa expressão 1 meio ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Vou desenvolver. 1 meio ao quadrado é igual a 1 quarto.
Vou então somar 1/4 mais 1/4. Isso aqui vai ser igual a 2/4. Eu divido em cima e embaixo por 2. Eu vou ter então que d ao quadrado é igual a 1/2. Tá certo? Para encontrar o d, que corresponde também ao meu raio, eu posso tirar a raiz. Mas nesse caso nem precisa. Porque a área da minha circunferência, a gente sabe que ela é dada pela fórmula πr2. E como o meu d, a minha distância, é igual ao meu raio, o d ao quadrado também vai ser igual ao r ao quadrado, que é o número que eu preciso saber para encontrar aqui a minha área. Como ele vale 1/2, eu tenho logo que a minha área vale π/2. Tá certo? Então, questão bem tranquila. Eu agora quero mostrar a vocês como é que isso é no plano cartesiano. A gente tem aqui o nosso ponto A. Repara, ele é o ponto X dele é 0, ponto Y é 1, tá? 0 e 1. E aqui o B é quem? É 1/2 e 3/2, tá? Aqui no meu plano também, meio, né? Vale 1/2. E aqui 3/2, 1,5. Repara que isso aqui, pessoal, é um triângulo retângulo, né? Então, quando eu faço aqui a distância, eu tenho aqui 1/2, tá? Eu posso escrever também 0,5. E aqui também 1/2, porque eu tenho aqui 1,5 menos 1. Também me dá 1/2. Daqui que eu tiro. Então, essa distância aqui, que eu encontro por meio dessa fórmula, que a gente vê aqui em cima, ela é o raio que eu preciso encontrar. Então, aqui encontrei d ao quadrado é igual ao meio, é só aplicar aqui na fórmula. Então, não tem mistério. A gente então chega que a resposta para essa questão é a letra A, π/2, tá certo? Então, uma questão que a gente viu aqui a situação da igualdade das equações de reta para poder encontrar o ponto. A gente viu também como que a gente vê a distância entre dois pontos através dessa fórmula aqui. E depois a gente também está recordando, isso tudo é revisão, né? Como a gente chega na área através do raio. É só aplicar a fórmula πr2, tá bom? Então, questãozinha resolvida. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, põe aqui embaixo no comentário. E a gente se vê numa próxima questão. Até lá, um abraço.